Rio Preto tem a honra de receber Anete Guimarães aqui nos estúdios da Rede Luz Espírita. Ela é psicóloga, parapsicóloga do estado do Rio de Janeiro. Anete, seja muito bem-vinda aos estúdios da Rede Luz Espírita. Obrigada, é um prazer estar com vocês, né? E as pessoas colocam, eu estudei psicologia, mas nunca me registrei como psicóloga, eu sou professora mesmo. Professora? Então vamos lá. Anete, você quando faz as suas exposições, você é intuída? Você tem algum tipo de mediunidade ostensiva? Não, na verdade não. A pessoa pergunta muito sobre a palestra, como se bem que tem um episódio muito interessante, mas como é que eu faço as palestras? Normalmente, eu assino muitos periódicos científicos, como eu dei aula na área também, muitos ex-alunos, pessoas de pesquisa, acostumei ler trabalho, né, do pessoal de pesquisa. Então, eu estou muito antenada com as coisas que estão acontecendo novas em vários países. Como a gente viaja muito, fez muitos contatos. Então, eu tenho pessoal nos Estados Unidos que me manda, saiu isso, eles mandam publicações, resumos. Então, esse resumo me interessou, aí eu entro em contato, ele me manda um negócio maior. Então, hoje eu tenho até uma rede de contatos que me auxiliam muito nisso. Então, tem uma descoberta muito interessante. Eles mandam vídeos, material, resumos, conferências. Tem alguns programas que eu amo muito, o TED, que são mini conferências com pessoas excelentes em várias áreas. Eu acho isso relevante para a doutrina espírita e gostaria de dividir. Se eu penso que eu gostaria de dividir com alguém, eu pego algumas pessoas que eu já conheço, ouve só isso, olha que interessante. Isso esclarece esse ponto da doutrina. Isso esclarece esse ponto do Livro dos Espíritos. Essa coisa obscura. Isso, aquilo outro. Lembra quando o André Luiz fala isso? Lembra quando o Filomeno de Miranda fala tal coisa? Emmanuel, não sei o quê. Olha essa pesquisa. Vê se não tem a ver. Você falando isso, os aspectos da sua exposição, das suas palestras, são mais filosóficos e científicos. É uma atração pelo assunto ou aconteceu? Na minha casa, haviam 3 oradores espíritas. Meu pai, minha mãe e eu. Meu pai era o mais velho, era conhecido. Quando ele conheceu minha mãe, ele já era um orador e ela estava começando. Então, meu pai era da Bahia, era da Mansão do Caminho e já fazia palestra, acompanhava Divaldo, fazia palestra desde aquela época. Conheceu minha mãe, que estava começando a fazer palestras também. Ou seja, você nasceu no meio, né? Os dois eram oradores espíritas que viajavam. Minha mãe foi uma das primeiras mulheres a viajar no Brasil todo, para fora, fazendo palestra. Então, são 60 anos de oratória, muito tempo. O que acontecia? Eram 3. Quando eu comecei, eu não vou pegar os temas que meu pai já falava. Aí tinha os temas que minha mãe já falava. Meu pai sempre teve uma preferência em falar sobre o Livro dos Espíritos. Então, ele tinha os temas do Livro dos Espíritos já arrumados. E minha mãe gostava de falar do Evangelho. Ela sempre falou do Evangelho. Ela era conhecida, ela era do interior de São Paulo. Então, ela falava do Evangelho. Então, o Evangelho era domínio da minha mãe, os Livros dos Espíritos eram domínio do meu pai. Eu vou falar que sobra. Né? Ninguém fala do Livro dos Espíritos, da Gênese. Então, eu vou pegar esses. Aí, eu peguei esses temas diferentes para ter... Porque senão, quem que você quer que fale? Meu pai, minha mãe? E aí eu comecei. Eu pegava essas partes que eles normalmente não falavam, porque eu acho esse negócio de competição, você já tem alguém bom nessa área, você tem que fazer a mesma coisa? Por que não fazer outra? Por que não fazer outra coisa? Né? Tem tanto espaço, tem tanta coisa inexplorada que você não falou, tantos livros. Então eu peguei os cientistas do passado, falava muita história do espiritismo, e isso você começa a ter uma certa literatura, um interesse, e eu comecei. Normalmente as palestras eram curiosidades a respeito das pesquisas espíritas. Aí começamos a fazer, e quando eu era bem jovem, eu tinha um interesse, eu entrei... Na verdade, quando eu comecei a fazer palestras, nem eram palestras espíritas. Porque, já desencarnado, Mário Amaral foi o presidente da Federação Brasileira de Parapsicologia, ele que fundou a instituição no Brasil. E eu assisti algumas palestras dele, alguns cursos de hipnose, eu tinha muito interesse na área que ele tinha, e eu me filiei lá na federação e comecei a trabalhar lá junto, a saber das pessoas que estavam vindo. E ele queria implantar a parapsicologia oficialmente no Brasil. Não conseguiu, porque a parapsicologia é uma disciplina ou da psicologia ou da física. Você tem que ter uma chancela de uma universidade. E aqui nunca conseguiu oficializar isso, ele tentou durante muitos anos. E a gente ia nas universidades fazer palestra, né? Por que deveria ter parapsicologia? E era uma plateia hostil, basicamente de ateus, totalmente descrentes. Então, a linguagem que você tem que ter com essa plateia é diferente.
Se você vai numa plateia de pessoas que já acreditam, você não precisa provar, né? É verdade. Então, eu estava tão acostumado com a plateia que não acreditava em você, que eu tinha que provar. Então, eu sempre chego achando que ninguém acredita em nada e eu tenho que demonstrar. Através da ciência? É uma linguagem. Porque você não pode chegar numa plateia dessa e citar, os espíritos disseram, eles não acreditam em espíritos. Você não pode ser, o livro do André Luiz, eles não acreditam em espírito, vai ler um livro psicografado? E quando você vai em outros países que ninguém tem essa literatura? É verdade. Você só pode citar alguma coisa que seja concreta, que eles possam ter acesso. Porque senão, ele nunca vai ler esse livro. Você cria um hábito. E isso acho que é recorrente, você vai se habituando e... Um motivo, a gente até faz palestra de outras áreas no centro espírita que a gente trabalha, faz palestra de tudo, livros espíritos, qualquer coisa. Mas, quando você convida alguém, você quer uma coisa diferente. Então, algumas pessoas perguntam, você não faz palestra espírita? O que é que seria palestra espírita? André Luiz, quem foi André Luiz? Allan Kardec nasceu onde? Quem era o pai e a mãe dele? Pô, você pega um livro e entra no Google. Eu acho que é irrelevante. Aí é pela beleza da voz, a coisa poética. Eu vou falar, Allan Kardec nasceu no... Vai ficar diferente só por causa do tom da voz. Não, não precisa. Não é melhor uma coisa nova? Aí é muito comum, as pessoas filmam as palestras que convidam. Então, se você pagou uma passagem para eu sair do Rio de Janeiro para vir na sua cidade falar, você quer que eu fale a mesma coisa que você tem no estudo sistematizado? Você quer que eu faça o estudo sistematizado para você? Ou você quer uma coisa diferente? Talvez se filmasse as aulas que a gente tem no centro. Bom, fora isso, como eu falei que meus pais eram espíritas, eu fiz o maternal 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro ciclo, pré-juventude. Então são formada e pós-graduada. Fiz todas as apostilas. Berço espírita. Então, quer dizer, todas as apostilas várias vezes. Então, até a gente domina. Quando chamam você para fazer palestra, eles querem falar do que você é excelente. Você citou algumas fontes fora do Brasil que te auxiliam. Você cita muito nas suas palestras o Richard Davidson e o Francis Collins. Você os conhece pessoalmente? Qual seria o nível de espiritualidade deles? Olha, o Richard Davidson é fantástico. Ele é uma das 100 pessoas mais influentes da atualidade, tem uma penetração enorme e é super humilde, ele responde seus e-mails. Foi ele que você citou na palestra? Sim, ele responde seus e-mails. Eu nunca esperei. Na verdade, eu fiz um agradecimento. Sabe, não era uma nota de agradecimento. Aí, eu falei do Brasil, não sei o quê, e me dei uma nota de agradecimento. Porque eu tinha assistido uma conferência dele que eu gostei muito, a questão da bondade que ele abordou, esse Instituto da Mente Saudável. Porque são cientistas que estão fazendo uma diferença social, que é o que eu acho que a ciência... Então, ele e o Michael Sandel são pessoas que eu amo profundamente, sou fã mesmo, tá? E o Michael Sandel, na questão da universalidade do conhecimento, né? Ele é um dos criadores dessa questão do ensino à distância. Ele disponibilizou várias aulas de Harvard para a população do terceiro mundo com legenda. Olha só. E no início ele pagou do próprio bolso dele. Há 30 anos ele tem um dos cursos mais concorridos de Harvard. E o mais interessante que você falou, eles estão estudando a bondade. Então, quando eu vi aquele material deles, eles criaram o Instituto do Estudo da Mente Saudável. Em vez de estudar a doença, estuda a solução. Estuda o que é o homem saudável, o que faz você ser saudável, ser feliz, é isso. Então, eles focaram nisso. Eu achei isso tão extraordinário, tão diferente, e faz você pensar de maneira diferente, que quando eu terminei de assistir a conferência, né, eu fiquei emocionada. Imagino. Aí eu disse, sabe o que mais? A gente reclama tanto, né? Se a coisa foi ruim, reclama. Se a pessoa falou, você reclama. A gente faz questão de reclamar. Eu disse, eu vou agradecer. Eu preparei um e-mail. Olha, eu me sensibilizei, eu faço palestra, então eu vou divulgar seu trabalho. Talvez você nunca assista esse e-mail, se a sua equipe assiste. Eu só gostaria de lhe agradecer. Continue. Uma coisa assim. Imagina o que é para ele receber um e-mail como esse, né? Que, como eu falei, um monte de gente reclama. Mandei. Não é que o meu me respondeu, eu pensei que deve ser da equipe. Sim. Muito grato pelo estímulo. Meu trabalho, eu não sabia que meu trabalho era conhecido no Brasil. Eu fiz essas perguntas assim. Eu acho que é país exótico, coisa assim. Nunca esperei que respondesse. Inclusive, falando sobre o uso da espiritualidade na ciência.
Por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, conhece o trabalho dele? O que você acha dessa utilização da espiritualidade na ciência? Eu estava até conversando aqui do carro, eu não conheço muito o trabalho que ele faz no espírito. Eu conheço o trabalho de neurologia que ele tem, de anatomia, essas coisas. Mas o trabalho, provavelmente, que ele está fazendo, eu não conheço. Então, eu não posso comentar, porque eu não sei, eu sei que tem universidade, mas é assim, meio por alto. Tá? O que eu conheço é o trabalho científico. Esse eu li, o material dele. Mas o que ele está fazendo, eu não sei. Então, eu não poderia comentar exatamente como funciona. Mas você acha que é válido? Todo trabalho que tem por objetivo o progresso da humanidade é válido. Com certeza. Você tem pessoas em todas as áreas que colaboram, né? Um dia eu recebi, alguém me mandou uma carta aberta que alguém fez, dizendo que eu persegui os ateus. Eu disse, nossa, que engraçado, não é verdade. Por que você está falando mal do ateísmo? Não, eu estou falando sobre as consequências do ateísmo. As consequências filosóficas do ateísmo, as consequências de uma visão da realidade baseada na ausência de qualquer perspectiva espiritual. Tem. Agora, tem pessoas ateus extraordinárias. O fato de você ser ateu Sim. não tira a sua bondade, a sua generosidade, nada disso. Aliás, tem muitos ateus, graças a Deus, muito mais cristãos do que... Você está confundindo, né, o estado pessoal com uma entidade filosófica. Eu digo assim, a filosofia materialista, ela traz na dinâmica social distorções profundas. Por quê? Não existe nada depois, não existe nada além a não ser o que há. Logo, você tem uma tendência forte a ser utilitarista. Sim. Ou seja, você passa a dizer que a função de alguma coisa está na sua utilidade. Então, fatalmente, uma sociedade baseada no materialismo vai chegar à eutanásia como solução social. Você está idosa, não pode mais contribuir com nada, você está ocupando espaço, ocupando alimento, ocupando tudo. É como se tirasse uma peça. E ele ainda diz assim, ainda está sofrendo. Tira essa peça. Então, qual a coisa certa a fazer numa sociedade materialista? Acabar com os velhinhos. A eugenia também. Por que deixar um feto defeituoso nascer? É um ônus para a sociedade. Não há nenhuma justificativa dentro de uma filosofia puramente materialista para você deixar uma pessoa com deficiência sobreviver. Então é isso que eu questiono. Tem pessoas ateias que... Tem. Mas mesmo assim, se você é materialista, o fato de você apoiar, por exemplo, a sobrevivência de idosos ou de deficientes não está dentro da sua linha filosófica. Você está entendendo? Então, não confundam as coisas. Então, quando eu estou falando sobre o materialismo como um mal, não estou dizendo que o materialista é mal, com U. Estou falando sobre o mal, com L, de uma filosofia materialista aplicada na sociedade. Que é o que a gente tem visto, não é não? Sim, com certeza, e visto muito. Inclusive, você tem ensinado a médicos. Vou falar de uma coisa terrível que as pessoas não comentam, mas já acontece, tá? Você é um obstetra. Está trabalhando no serviço público. Uma mãe pobre chega com o filho e ele é prematuro, não salve. Primeiro, ela vai ter condição de manter uma criança com deficiência? Não. Então é melhor que morra. A natureza já está fazendo isso. Só que hoje já tem tecnologia para você preservar a vida mesmo assim. Agora, olha a distorção. Só os ricos têm direito? Só os saudáveis? Só filhos... Não, prematuros de rico podem. Se você pobre, não. Isso é uma distorção. Se a ética espiritual fosse a mais importante... É o direito à vida. Não interessa se é pobre ou se é rico. Seria para todos. Você está entendendo? Então, a vida seria uma coisa sagrada. Mas ela só é sagrada se você tem um amparo filosófico espiritual para sustentar essa tese. Por que a vida é preciosa? Se ela não tem função. Você está entendendo? Essa é a pergunta materialista. Tem lógica? Tem. É a lógica materialista. Você não é materialista. Sua visão da realidade fica diferente. Muito diferente, inclusive. Então, eu não estou falando mal de ateu. Eu tenho muitos amigos, na verdade, um grande número de ateus. A coisa mais engraçada é que, profissionalmente, na época que eu trabalhava ainda, um amigo meu chegou um dia e disse assim, você é espírita? Sou espírita? É.
Tá espírita. Mesmo? É. E você vai? Vai onde? É uma coisa curiosa, assim, agora por que você está fazendo assim, dessa maneira? Não, aqui você não acredita em nada. Não, tanto acredito que sou espírita. Não é possível. É porque eu trabalhava nisso. Então eu vou corrigir um trabalho seu. Aí você entrega, aí eu pergunto, meu filho, de onde você tirou isso? Foi revelação divina? Porque o trabalho não está. Porque é metodologia científica. Você está entendendo? Você tem que justificar. Então eu fazia muitas críticas desse tipo. Você tem que provar o que você está dizendo. Você tem que mostrar como aconteceu. Você faz isso profissionalmente, então você tem a tendência a falar dessa maneira. Aí quando ele fica espírita, sim, mas você acredita nessas coisas? Tem. Você está entendendo? Então, a maior parte dos amigos que a gente fez eram ateus, né? Nessa área são muitos. Você disse que não chegou a exercer a psicologia, é isso? Não, eu fiz psicologia pelo prazer de fazer psicologia. E o que você acha da série da Joana de Ângeles para tratar essa parte psicológica? A série dela de psicologia? Ela aprofundou muito. O objetivo de Joana justamente era pegar esse nicho, inclusive o que a gente sabe da programação da reencarnação, ela voltar para esta área, a psicologia. Então, esses livros são uma preparação para isso. Todo o linguajar dela é baseado na psicologia. Então, basicamente, não há linguagem que me agrada mais. Não é uma linguagem que te agrada? Não. Por quê? Não é que não agrada o trabalho da Joana, não é isso. É o seguinte, são jargões, tá? Então, quando você está fazendo psicologia, você escrever, você não escreva problemática, processo. Escreva assim, você tinha que escrever em determinado momento, você não pode chegar, a pessoa tem esse problema, não pode. Você tem que usar uma linguagem, é que nem, por exemplo, pedagogia, que tem todos uns jargões. A Joana usa todos esses jargões porque o objetivo dela é atingir psicólogos. Inclusive não espíritas. Ela quer atrair esse tipo de gente para fazer esse link entre o espiritismo e a psicologia. Como a minha área era mais neurologia, que é uma abordagem mais objetiva, eu gosto muito de neuroanatomia, eu gosto muito de materializar os processos. Então é uma outra área totalmente diferente. Quando eu estudei psicologia, a ideia era ampliar essa visão assim, mecanicista da neurologia para fazer a fusão, que é a tendência da atualidade, né? Que é a neuropsicologia. Você não tem mais psicologia, não tem psiquiatria, você tem a neurologia aí. Antes era neurologia, estuda o cérebro, psiquiatria, a mente, e os dois não se fundem. Agora não. Você começa a falar, determinados transtornos comportamentais têm uma raiz funcional, estrutural. Então, isso me atrai muito. Eu gosto... algumas viagens que a psicologia faz, me agrada porque é muito hipotético. Os psicanalistas, eu sei que alguns vão achar, meu Deus, um ataque à nossa religião. Mas olha só, teoria psicanalítica. Não está comprovado isso. Você está trabalhando com uma hipótese, é que nem a gravitação de Newton. Até Einstein, o negócio era meio nebuloso, você está entendendo? E as pessoas falam como se aquilo fosse a realidade pura. O inconsciente está localizado onde no cérebro? Você está começando a entender? E a gente está começando a ver que a funcionalidade do cérebro, ela está muito ligada a determinados comportamentos. Isso significa que você ignora o espírito? Não, não significa nada. Significa só que muitos jargões da psicologia, para mim, são muito nebulosos. Eles são redundantes, fazem aqueles círculos grandes. Mas isso aí não tem. Então fica no ar. Então é como alguns trabalhos de filosofia também. Apesar da minha área ser filosofia, tem algumas que ficam lá rodando. O existencialismo, por exemplo, ele viaja tremendamente. Eu gosto mais dos clássicos. Tá? Então é uma questão de gosto pessoal. A gente está falando, a gente agora tem um canal no YouTube. E eu recebi um monte de recadinho pelo telefone para eu divulgar, né? Para você se inscrever no YouTube /Anete Guimarães ou no Instagram anete.guimarães. É o Portal Cultura Espírita. Portal Cultura Espírita. Isso. E você sempre responde nesse portal? Sim, estão fazendo ali um link, você faz perguntas e a gente filma as respostas. E lá eu atendo aquelas solicitações pessoal, fonte, revista, eu estou mostrando esse material, essas conferências todas ali, porque às vezes na palestra você não tem tempo de explanar exatamente.
Então, eu pego pesquisador por pesquisador, apresento o pesquisador, as fontes, as coisas, da onde surgiu essa palestra, qual foi a pesquisa que a gente usou. Eu mostro os instrumentos, programas de computador, assinaturas de revistas, periódicos científicos, essas coisas todas. A gente tem grupos menores e a gente mostra lá. Ou seja, um assunto vasto, campo para todo mundo descobrir muito mais por aí, né? Então é só se inscrever. Tá certo. Obrigada, Nery. Obrigada a vocês.